estamos começando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 20, a liberdade cristã, a liberdade de consciência. Falar de liberdade nos dias de hoje fica até um pouco difícil para nós. Estamos aí há mais de 60 dias reclusos por conta dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade, do coronavírus. Mas liberdade é um tema que certamente chama atenção e é uma discussão em qualquer grupo de pessoas. Se eu fazer essa pergunta para os irmãos, com certeza cada um de vocês vai ter uma resposta diferente para o que é liberdade. Uns podem dizer, liberdade para mim é o meu direito de me expressar, liberdade é o meu direito de falar, liberdade é aquele famoso chavão, é o meu direito de ir e vir, é a maneira como eu posso me comportar, me vestir. Cada um certamente vai ter uma maneira para se expressar. Mas, na verdade, liberdade é uma coisa muito difícil de se alcançar na totalidade aqui na Terra. Nós sempre estaremos sujeitos às questões morais, sociais, econômicas de cada país, de cada nação, bem específico para cada localidade. Essa é a liberdade secular, mas a liberdade cristã, que nós vamos falar, versus a liberdade secular, elas não são idênticas, pelo contrário, são bem conflitantes. Para o cristão, a liberdade é a atuação divina no seu ser, para rejeitar o pecado e realizar o bem. Liberdade cristã, segundo a expressa vontade de Deus. O cristão ele é livre para crer em Deus e submeter-se à sua vontade, expressa nas Escrituras Sagradas. É livre para lutar contra o pecado, mas não é livre para se livrar dele. O nosso texto base está lá em Gálatas, no seu capítulo 2, versículos 3 e 4, e capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos aqui, então, Gálatas, o capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim, olha: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Irmãos, a circuncisão ela era um sinal da aliança entre Deus e o povo judeu. Com 8 dias, todo macho ele deveria ser circuncidado. Ocorre que os líderes judaizantes daquela época haviam criado e submetido o povo a regras excessivas adicionadas à lei, que praticamente escravizavam o povo, que era incapaz de cumpri-las e, portanto, incapaz de salvar a si próprio da condenação eterna. Era um jugo muito pesado para eles, uma prática antiga que, após a vinda de Jesus Cristo, seu sacrifício, não faz mais sentido algum, pois Cristo veio para todos, tanto para judeus quanto para gentios. Portanto, este ritual imposto pelos antigos judaizantes se tornou desnecessário. Ainda hoje, meus irmãos, muitos, em nome de uma pseudo-religião, criam normas, regras que nada têm a ver com os mandamentos de Deus, sua lei moral, e que só escravizam os fracos na fé. Esses terão a sua paga. Lá em 2 Pedro, no seu capítulo 2, fica bem claro isso. Cristo, irmãos, nos libertou desse jugo desigual. Bom, nós estamos então estudando a Confissão de Fé de Westminster. Está lá na nossa revista de estudos bíblicos e doutrinários. Hoje, lição 20, logicamente o capítulo 20, que possui 4 artigos. E nós vamos, nesse pequeno tempo, tratar dos seguintes assuntos nesses 4 artigos: a liberdade cristã, a liberdade de consciência, a liberdade e nossas responsabilidades e a submissão às autoridades. Bem, a liberdade cristã ela foi comprada por Cristo Jesus. Lá em João, no seu capítulo 8, versículos 32 e 36, diz assim, olha: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade, Jesus Cristo, somente Jesus tem o poder de nos libertar. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim, olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou das trevas, daquele mundo sombrio, daquela opressão e nos transportou para o reino do Filho da graça, o reino de amor, de esperança, de vida eterna. Nós, e através disso, nos dá livre acesso a Deus por meio de Cristo e a desfrutar dessa comunhão. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz assim, olha, porque por Ele ambos temos acesso, eu e você, irmãos, ao Pai e em Espírito. Nós podemos falar com Deus a hora que nós quisermos, no momento que nós quisermos, aonde nós estivermos. Não depende de ritual, não depende de nada. Apenas da nossa comunhão com Deus através da graça vicária de Cristo Jesus. Bom, o primeiro ponto que nós vamos falar desses quatro, a liberdade cristã, diz que a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, ela consiste em nos libertar da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, do jugo cerimonial, e somos libertos do poder desse mundo também. Somos libertos do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, das angústias, do aguilhão, do sofrimento, do domínio da morte e da condenação eterna. Nós vamos ver esses pontos com alguns versículos. Primeiro, nos libertou da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, a liberdade cristã. Tito, lá no seu capítulo 2, versículo 14, fala assim, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, a fim de libertar-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Então, Cristo Jesus se deu por nós, nos libertou do pecado e nos purificou para si mesmo. Então, para sermos um povo exclusivo de boas obras. Então, quando nós somos atingidos pela graça divina, nós temos a nossa vida transformada, nós somos regenerados, nós somos purificados. Não dá para ser o mesmo. Depois que Cristo faz a completa obra na nossa vida, a gente nunca mais será o mesmo. Lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós estamos condenados ao pecado, à morte pelo pecado de Adão, mas Cristo nos ressuscitou dentre os mortos e vai nos livrar da ira vindoura. Já nos livra quando aceitamos a Cristo Jesus, mas da condenação final. Olha que bênção. Nós também fomos libertos, irmãos, do poder desse mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado. Gálatas 1,4 diz assim, olha, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo Jesus nos tirou, nós estávamos fincados, nossas estacas, nossas raízes estavam nesse mundo. Cristo foi lá e nos tirou desse mundo perverso. O mundo não é bom como ele é, não. Perverso. Segundo que é a vontade de nosso Deus Pai. Não é por nossa vontade, é por graça. Nós estamos condenados ao pecado. Mas pela graça divina, Jesus nos resgatou do pecado. Colossenses 1,13 também diz assim, olha, Ele nos libertou, como já disse, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já lemos ainda há pouco. Romanos 6,14 fala assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ora, o pecado não tem domínio. Nesse mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por provações, mas o pecado não vai nos dominar. Nós não estamos debaixo da lei,
não é mais simplesmente cumprindo a lei, que a lei, por mais que a gente tente cumprir, toda vez que a gente cumpre, a gente tenta cumprir a lei, mais a gente fica distante de alcançar, alcançar uma libertação. Nós alcançamos essa libertação através da graça de Cristo Jesus, porque a lei ela aponta o nosso erro, a lei ela mostra o quão pequeno nós somos. Ainda, irmãos, nós fomos libertos da nocividade das aflições, do sofrimento da morte, da condenação eterna. Os irmãos têm noção disso? Nós somos libertos da condenação eterna, da morte. Se nós partirmos hoje, como tantos estão morrendo, amigos nossos, parentes, mas aqueles que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Que maravilha! Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós temos intimidade com o Pai, nós recebemos o espírito de adoção, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 15. Aí em Coríntios 15, 56 e 57 fala assim, olha: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento da morte é o pecado nos leva à condenação, nos leva à morte. A lei também por si só não salva ninguém, mas Cristo Jesus, pela sua graça, nos dá a vitória, a vida eterna. Esse é o primeiro ponto sobre a liberdade cristã, que nos tirou do cativeiro de Satanás, nos tirou da condenação total e nos deu graça e vida eterna. O segundo ponto vai falar sobre a liberdade de consciência. Deus é o Senhor da consciência. Só Deus é o Senhor da consciência. E a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivos de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. É requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta, e destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Irmãos, a consciência do eleito verdadeiramente regenerado é influenciada, sabe por quê? Pelas Escrituras, e ela é orientada pelo Espírito Santo, que realiza nos filhos de Deus tanto desejar como realizar. Lá em Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 13, diz assim, olha: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. Então a nossa consciência ela tem que ser, sim, liderada pela palavra e influenciada e orientada pelo Espírito Santo. É dessa maneira que o cristão age com a sua consciência. Não é da maneira espontânea que ele acha que tem que agir, não, porque agora eu sou uma pessoa salva, então eu posso agir do jeito que eu quiser, porque nada vai me tirar a salvação. Não. Nós temos que sempre agir conforme a palavra de Deus, conforme a condução do Espírito Santo na nossa vida. A liberdade de consciência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23, fala assim, olha: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, o Senhor chamou aqueles que estavam escravizados nesse mundo, nessa terra. E uma vez que fomos chamados, nós somos livres. Uma vez livres, nós somos servos de Cristo, por preço fosse comprado. Não vos torneis escravos de homens. Então nós somos servos de Cristo, porque Cristo pagou um alto preço por isso, mas não vamos renegar isso e nos tornarmos escravos dos homens novamente. Colossenses 2, versículos 20 e 23 fala assim, olha: se morrestes com Cristo, o velho homem,
a nossa natureza pecaminosa, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os homens impõem muitas leis, muitas coisas, muitas normas, regras, que nada tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tudo isso se corrompe e se acaba. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, olha só, cuidado para não enveredarmos por caminhos que não são divinos, por dogmas, por crenças, normas e leis instituídas por homens, de maneira que fique pesado novamente o nosso jugo, quando o nosso jugo é leve, porque Jesus o carrega por nós. Ponto 3. A liberdade cristã e as suas responsabilidades. Cristo, irmãos, nos libertou da escravidão do pecado, da servidão desse mundo, do jugo do pecado, da submissão de Satanás, para sermos pessoas, não para sermos pessoas sem paternidade, sem limites, sem princípio, para fazer o que bem quiser, quando quiser, o que bem entender, mas para a responsabilidade divina, para o desenvolvimento do caráter cristão, para o testemunho de que Deus tem representantes sinceros na humanidade, que lhe obedecem às determinações, testemunham o seu nome, vivem em santidade de vida e em comunhão uns com os outros. Não devemos, irmãos, usar essa liberdade que Deus nos concedeu gratuitamente como pretexto para dar lugar à carne, às coisas materiais, à perversidade desse mundo. E muitos agem dessa maneira. Uma vez salvos, eu não estou debaixo da lei, a minha salvação eu não perco, então eu posso agir da maneira que eu quiser, como quiser. Não, não, não. Nós temos sim certas responsabilidades. Nós somos libertos para um serviço cristão. O servo de Cristo é mais livre que o liberto para o mundo, mas é servo de Cristo. E nós temos prazer em servir a Cristo. 1 Pedro 2, versículos 16 e 17 diz assim, olha: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha só as nossas responsabilidades como servos de Deus, né? Honrar-nos a todos, amar os irmãos, temer a Deus, honrar o rei, honrar as nossas autoridades. Romanos, lá no seu capítulo 6, versículos 14 e 15, vai falar assim, olha: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós somos tentados, nós não podemos pecar, mas o pecado não faz morada no nosso coração. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paulo fala aos romanos, de modo nenhum. Uma vez na graça, não é porque estamos na graça que nós devemos sim pecarmos. Nós podemos sim cair. Cuidado para aquele que está de pé para que não caia. Mas que isso não seja um lema no nosso coração. Eu posso fazer o que eu quero, porque agora eu estou debaixo da graça. Não, não é por aí não, irmãos. A liberdade cristã. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Está lá em Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 13. Ainda em Gálatas, no 16, diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo carnal, a ganância, a lascívia. Anda no Espírito. Nós temos que buscar santificação, irmãos. De maneira que nós temos que andar no Espírito e cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, nós nos distanciamos desse mundo. Esses desejos carnais, da ganância, da lascívia, da sensualidade. Assim que deve ser a vida do cristão.
E o quarto e último ponto, irmãos, vai falar sobre a liberdade para a submissão às ordenanças. A liberdade cristã também nos remete a uma liberdade para a obediência civil, além da liberdade para a obediência religiosa. Deus também nos libertou para uma vida correta na comunidade. Então, não usar desse pretexto para oposição ao poder legítimo. Se opor às nossas autoridades, oficiais, quer sejam governamentais, quer seja a comunidade, não vamos usar de pretexto, não. Nós vamos sim ser submissos a essas ordenanças, obedecer aos vossos guias e serem submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 17. Temos que obedecer os nossos guias espirituais, nossos pastores, nossas autoridades eclesiásticas, sermos submissos a eles, porque eles velam por nós, cuidam de nós e cumprem aquele dom que Deus colocou no coração deles, aquele trabalho. E a gente deve fazer isso não simplesmente porque a autoridade eu tenho que obedecer, mas com muita alegria e com muito amor. Nossos pastores são uma bênção, nossos pastores zelam por nós, nossos pastores oram por nós, nos ensinam, nos exortam. Se a gente precisar do pastor amanhã, ligar para ele de madrugada, eles se levantam, vão nos ouvir, estão prontos para isso, eles cuidam de nós. Então nós temos que, no mínimo, ser submissos a eles. Não criticá-los como muitas vezes se criticam por tudo, mas sermos submissos e fazer com alegria e entender que é a palavra de Deus, como acabamos de ler. Ainda em 1 Pedro, lá no seu capítulo 2, versículos 13 e 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que o praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, além de nós sermos submissos às nossas autoridades eclesiásticas, nós também temos que ter respeito e submissão pelas nossas autoridades civis. Tratar todos com respeito, com honra, amando os irmãos também. É dessa maneira que o crente ele demonstra a sua liberdade às ordenanças. E também devemos visar uma harmonia e bem-estar entre todos nós. Ainda em 1 Pedro diz assim, olha, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Agora, essa palavra são para os nossos líderes, presbíteros, pastores, presbíteros como eu. Nós também temos que exercer esse dom que Deus nos deu, cuidar, ajudar os pastores no pastoreio do rebanho, mas não constranger os irmãos, não por sorte da ganância, pelo poder, mas de boa vontade, não como dominadores, impondo um jugo, criando leis e normas que nada tem a ver com a palavra de Deus, mas antes sermos modelos para o rebanho, de maneira que eles possam olhar que nós possamos olhar para os nossos líderes e nos espelharmos neles. É uma pessoa boa, que domina bem a palavra, que maneja bem, que fala verdades, nos espelharmos nele. A submissão a essas ordenanças todas. Então, irmãos, para a gente entender um pouquinho o que nós acabamos de aprender sobre a liberdade cristã, a liberdade de consciência, a liberdade e as nossas responsabilidades e a submissão às autoridades, para entender isso,
a gente precisa ter um pouquinho de maturidade cristã. Não é fácil não. E aí eu até vou dar uma lição de casa para os irmãos aí, para ler em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, de 23 a 32, que vai falar sobre sermos livres para glorificar a Deus. Também Romanos, no seu capítulo 14, a tolerância para com os fracos na fé. Isso é muito importante e vai nos dar um norte muito bom para entendermos o tamanho da nossa liberdade. Lá em 1 Coríntios, 10, 23, fala assim, olha, todas as coisas são lícitas. Podemos fazer tudo, mas em todas convém. Todas são lícitas, mas em todas edificam. Então nós temos que fazer essa análise. Convém eu fazer isso? Vai edificar alguém? É lícito, mas convém? É bom que eu faça? Ainda em 1 Coríntios 10, 32, fala assim, olha, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não seja você, irmão, que vai se tornar uma causa de tropeço para uma pessoa da igreja ou até fora. Não seja. Em Romanos 14, lá no seu primeiro, depois que os irmãos podem ter a oportunidade de ler completo, fala assim, ó, acolher o que deve na fé, não porém para discutir opiniões. Né? Muitos irmãos estão começando na fé. A gente tem que receber esses irmãos de braços abertos, ouvi-lo e junto com ele aprendemos mais da palavra de Deus. É a liberdade cristã. Então, irmãos, caminhando já para o final, o que nós aprendemos nessa manhã? Primeiro, temos a liberdade de viver uma vida com Cristo. Tudo é lícito, mas em tudo convém. Devemos nos preocupar, sim, com o testemunho. Não ser pedra de tropeço para os outros. Respeitar nossas autoridades e sermos um canal de bênção e edificação. Eu queria concluir com um versículo que está lá em... três versículos, na verdade, que está lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículos 21, 22 e 23, que diz assim, julgai todas as coisas, tudo que está aí. Nós estamos... toda hora nós recebemos torpedeados com internet, e-mails, Facebook, jornais, televisões, várias informações. Julgai todas e retenha o que é bom. Se não for bom, irmãos, nem passe pela frente, vai direto para o lixo. Deleta da sua alma, do seu coração. E procure o que? Abstendo-vos de toda forma do mal. Tudo que é mal, vamos nos abster. Estamos ouvindo uma música que não é boa? Tira. Uma notícia ruim? Tira. Um filme ruim? Tira. Tudo que for do mal não faz bem para nós, não faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito. E o último, no 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim abençoe os irmãos com essa maravilhosa aula desse dia e até a nossa próxima vídeo aula.